Eles a princípio trabalharam individualmente, né? E aí a Evelyn estava trabalhando em torno da poça d'água, que hoje em dia, agora nesse momento, está quase sem água, o que já é uma... Chegou a uma certa precisão de como vai funcionar o programa, que a gente estava avançando para isso, né? Que foi, como eles estavam trabalhando perto, que por um acaso, justamente a lacuna que ele tinha de ação dele, enfim, estava começando a ir na direção de ocupar aquele espaço, que é um espaço gelado, fresquinho, agradável, que só é usado intermitentemente para quem vai sacar dinheiro e ir embora. Quando a praça toda está aqui fervendo, todo mundo no calor, então o que poderia acontecer é a gente fazer um uso melhor. Ali podia ser uma salinha de estar, né, quando não estivesse sendo usado. E alguém chegou para tirar dinheiro, ok, eu saio para deixar a pessoa tirar dinheiro, mas enquanto isso, usa-se. Quando alguém chegar para tirar dinheiro, ele sai. O que ele faz? Ele ajuda ela no trabalho dela. Ela precisa de materiais para povoar a poça d'água, porque o que ela faz é trabalhar com o que pode ser visto na poça. Poderia eventualmente convidar pessoas para ver também os desenhos, as imagens que se formam ali. Então, para que isso não entre no cansaço, precisa de novos materiais, né? Senão logo vai fechar a ideia dela, vai deixar aberta. Então, ele contribui para a abertura da dela, ela acaba contribuindo para a abertura da dele. Ele tem sempre também algo a fazer quando ele sai, né? A gente que já sabe o que já está acontecendo, a gente não fica natural. E quando vem uma pessoa, claro, fica se torna mais... Essa nossa presença aqui é só porque a gente precisa compartilhar. Porque essa nossa presença aqui, ela é tipo... É o erro, assim, ela estraga tudo. Tipo, não é algo que é para ser assistido dessa maneira, é óbvio. Olha, isso, olha. São objetos que são trazidos de fora, o que em si mesmo não precisaria ser um problema, foi algo que foi ativado por uma relação daqui, tudo bem. Quais objetos foram escolhidos é um problema, porque os objetos eles têm uma leitura imediata, as pessoas não conseguem. Estranho, a folha que é do espaço está surgindo. Não vai para a direção também que você está querendo, né? A ênfase no brilho nunca vai aparecer antes de aparecer. Mas essa possibilidade de trabalhar com o material é uma possibilidade, claro que seria um performance intraoperacional, né? Tampinhas, não dá. Trabalhar em
raspar cada um no mesmo custo ali, pra ganhar de superfície e brilhar. Ah, é. E depois que eu começo a tirar Mas poderia ser. eu não paro mais. Poderia ser. E aí seria uma coisa que você está trabalhando com a materialidade que tem aqui ao redor, só levando ela para outro lugar, né? E ele também resolve o problema dele, vamos dizer assim, que o que ele fazia com essas tampinhas era acumular elas no gramado, o que levava também a uma leitura inevitável externa de que era o trabalho sobre lixo, sobre ecologia, sobre... Não? Do mesmo jeito que isso aqui leva a leitura inevitável, é uma tesoura, é um celular, que a gente não consegue, não vê isso. Ainda não é tão preciso em termos de entrar em relação com as outras pessoas, ou convidar as outras pessoas a usar esse tubo de vento. Né? Então, se a ideia é usar aquilo daí como um lugar de tubo de vento, entrada, né? Enfim, é preciso trabalhar em como fazer isso. Mas que não poderia ser só com o seu próprio cabelo, porque aí nesse caso fica uma coisa de sua experimentação sensorial e não tanto um convite à relação do outro, a isso. Pode ser agradável para se experimentar pessoalmente, mas não entra no plano de ativação do comum, né? Que não precisa ser interativo, nem que o outro faça, nem nada disso, né? Mas que precisa emergir, né? Senão não chega ao ponto de se relacionar. Se relacionar não quer dizer que o outro vai ter que ser palhaço, vai ter que completar na sua ação. Não. Então aí poderia pensar, enfim, se for o caso de trabalhar mesmo com vento, se esse é um elemento que está realmente presente ali, se é Por isso que eu pensei também no tecido. A gente poderia pensar outros elementos também, porque ali tem outras coisas, né? Tem o fato de ser um lugarzinho restrito, né? Enfim, não sei o que mais pode ser ali, né? O que mais pode ser utilizado ali. A acrobacia já é um pouco mais espetacular, né? E a gente não precisa de tanto. É mais parar, né? O interessante é ver que esse lugar, que é um lugar de... Enfim, é uma quadra, é uma outra quadra. Era pra ser usado de outro jeito. Era outra coisa. Galera, Uma outra a coisa. pessoa tá pedindo pra vocês Gente, tá descerem bom já, daí. Acabar com a pessoa. Eu não tava falando assim, não. Mas, ó, tudo bem, mas entendeu o que é pra áudio? Então, aqui a ativação já se processou. A maneira dela durar mais, nesse caso, é a gente não ficar tanto. Porque se a gente fica tanto, aí a gente esvazia. Né? Porque aí a gente vai precisar entrar no registro acrobático para poder continuar, né? E do excessivo. E aí já virou festa, já caiu a qualidade da ação. Então ela tem uma qualidade que é mais fugaz e nesse caso a duração dela a gente precisa de um suporte que faça ela durar nesse instante, uma foto. E acabou. Mais nada. Porque senão a gente já começa a entrar no excesso, na usurpação. Aí a nossa presença acrobática aqui já dispersa as pessoas ao invés de convocar. Né? Então, mas a sacação aqui é muito interessante e precisa. Né? Ele encontrou uma cadeira, ele era também um corpo só. Né? Bastou a gente chegar aqui, né? Se for uma coisa muito singela, mas que acertou que pode ser esse lugar. Então ele pode ser uma espécie de sala vertical. Né? A gente senta e até onde dá para sentar com conforto, e senta de fato uma cadeira. Sem acrobacia. E sem acrobacia. Ou seja, tem um momento aqui que é agora, que a gente já pode discutir, que é aquele que seria, vamos dizer, a terceira etapa, em que a gente pensa como fazer, como executar de uma maneira precisa, quantas pessoas são necessárias, que material é necessário, como eu faço, em que suporte isso vai ficar. O suporte é o melhor para acomodar essa ativação. Né? E também pensar, trabalho com a rua, é sempre com o corpo, é sempre fazendo não sei o quê, é sempre presencial. Pode não ser. Pode ser que a melhor maneira de ativar, tornar visível uma ativação para esse espaço, seja justamente transformar isso numa foto e sair do lugar. E se alguém...
vi uma performance de um cara que ele tirou uma foto de um local dizendo ter contratado pessoas para ficarem escondidas nesse local. Aí, mas ele tem esse caráter de contratar pessoas realmente, então eu ficava na dúvida se ele realmente contratou pessoas e escondeu ou se ele só tirou a foto e disse isso. Aí eu pensei um pouco nisso, pensei em botar pessoas e ela deu a ideia do sol denunciar pela sombra com o tempo passando, numa filmagem. Seria uma possibilidade. Se as pessoas se escondessem E o sol denunciava pela e a sombra gente com uma gravasse filmagem. duracionalmente muito tempo, 1 hora a sombra das pessoas ia mudar de posição e ia denunciar que tinha gente escondida. Chegando aqui, Tá na galeria. eu estava sozinho, não podia. Se eu fosse me esconder e deixar a câmera aqui, eu não podia ver a câmera porque estava escondido, perigoso e tal, não sei o que, e não ia demorar muito, não ia ter esse tempo. Acabei colocando objetos para o sol fazer isso, mas aí deu o vento, os objetos voaram e acabou sendo isso, mas pelo vento, pela ação do vento, eles se revelaram escondidos e depois se mostraram pela ação do vento ter empurrado eles. Aí eu filmei isso. O vento revela uns objetos que aparentemente não estavam lá, estavam escondidos. E é o que está acontecendo agora. E poderia fazer essa escolha dos objetos dentro de um universo que também frequenta a rua, mas que geralmente não está posto nessa posição, nesse contexto. O objeto, sei lá, o conjunto de coisas que geralmente... Bolas. Eu vi o isopor porque eu gosto da cor, assim, o branco bem vivo nesse Não, como objeto ele é interessante, assim, só estamos pensando... Nem é para fechar já também isso não. Eu quero dizer que aí poderia ser agora o trabalho de precisão, por exemplo. Encontrar objetos que gerariam isso de uma maneira mais Para não enfática. ser qualquer objeto, senão objeto específico. Não é qualquer objeto, porque o que acontece é, a gente está deslocando o objeto, mas o outro não necessariamente está deslocando, né? Ele sempre vai ter que lidar com essa dimensão. Então, até mesmo o conjunto dos objetos. Eles fazem conjunto. Porque, por exemplo, se voasse daqui com o vento, tudo aquilo que monta o corpo na rua, seria muito interessante. Mais interessante do que voar objetos que entre si também não fazem conjunto. Aí a gente poderia estudar a maneira de muitos desses objetos mais leves, um óculos também voaria. Eu não sei se poderia também fazer uma certa discussão, por exemplo, uma peruca, que seria o cabelo. Poderia, apesar de ser Um artificial, né? um pouco artificial, mas acho que nesse caso até talvez funcionasse. Se uma pessoa... Não sei se seria muito manipulador da sugestão que você está dando. É uma pessoa e vocês têm que entender que é uma pessoa a qualquer custo. Eu vou ajudar, vou dar uma força. Vou botar uma peruca para vocês, para assegurar que vocês vão entender que isso é uma pessoa. Verdade. Né? Talvez fosse um pouquinho manipulador, melhor não. Né? Se você conseguir fazer sem isso, mais potente do que com isso. Porque aí você não subestima a inteligência de quem vê isso, né? A pessoa é capaz de se dar conta de que isso é alguém. O chapéu dele, por exemplo, voaria, enfim, né? Aí também, uma vez que a gente tem isso mais claro, mais uma vez, só que surgiu nesse contexto, a gente pode pensar, é o melhor lugar para fazer isso? Agora pode, né? Porque agora eu já extraí a operação.